o atalaia. E lá no capítulo 33, que no caso a gente leu, o Senhor novamente fala a ele referente a ser atalaia. Mas o que é ser um atalaia? O atalaia, ele era uma pessoa, um vigia, digamos assim, um guarda, que ele ficava num lugar mais alto, uma torre enorme, de grande, assim, sabe, bem alta, ou num muro, numa muralha bem alta. E ele se chamava atalaia, porque ele ficava guardando a cidade, cuidando da cidade. Ele tinha esse dever, essa obrigação, mas ele era escolhido pelo povo. O povo escolhia alguém de confiança. Por exemplo, assim, eu sou dono de... eu moro numa cidade e naquele tempo tinha muita guerra, muita coisa. E eu escolhi o Léo porque eu confio que o Léo vai cuidar da cidade. Porque o atalaia tinha o dever de tocar a trombeta se a cidade estivesse sendo invadida, para que o povo fosse avisado e o povo pudesse se defender. Só que o que acontece? O que nós lemos ali? Que o povo escolhe alguém para ser atalaia. O atalaia, ele não podia ser cego, ele tinha que enxergar. Ele não podia ser uma pessoa distraída, ele não podia ser uma pessoa que tivesse surda, porque ele não ia escutar o barulho do povo chegando. Então ele tinha que ter uma atenção, ele ficava num lugar isolado. Ele não ficava assim num grupo, ele ficava num lugar isolado, num ponto alto, justamente para ele avistar toda a cidade. E o que acontece? A partir deste momento, o Senhor fala a Ezequiel que constituiu lá no versículo 7, no capítulo 33, nós vamos ver que o Senhor fala diretamente a Ezequiel, comparando ele a um atalaia. Eu te chamei para atalaia. Trazendo para a nossa linguagem agora, o que seria um atalaia? Seria alguém que toca a trombeta, ensina a palavra de Deus. E o Senhor, de uma certa forma, ele também nos constituiu para atalaia. Atalaia, a gente não vai ficar numa torre assim, né, que nem eles eram naquela época. Vou dar um exemplo para vocês. Não é bem uma torre, não é uma atalaia, mas é mais ou menos aquilo. Vocês já perceberam aquelas pessoas que ficam na praia, assim, que tem uma coisa alta, assim, que fica... Salva-vidas. Salva-vidas, ele fica cuidando tudo, né? E se alguém se der sinal de que se afogou, ele vai lá, né? Só que o atalaia, ele tinha mais, porque o que acontece? O atalaia, ele não podia deixar alguém... O salva-vidas, às vezes, deixa as pessoas se afogarem, quando ele vai ver, a pessoa já se afogou. Mas o atalaia não podia, porque se ele visse o inimigo chegando, e no momento que ele visse, ele não tocasse a trombeta porque estava distraído, porque não quis avisar, ou por qualquer coisa do tipo, porque dormiu, ou alguma coisa do tipo, ele era tratado como traidor e tiravam a sua vida. Então ele era muito atento, ele tinha que ser muito atento. E se o atalaia tocasse a trombeta, avisasse o povo, e por exemplo assim, eu toquei a trombeta, avisei o Léo, e o Léo, sabe? Tanto faz. E a vida do Léo fosse tirada, a culpa era dele mesmo, o Senhor ia cobrar dele mesmo, a culpa é dele. Agora, se eu não avisei e a vida fosse tirada, a culpa seria minha, porque eu tive a oportunidade de avisar ele e eu não avisei. E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente está assim, né? A gente está naquele espaço ali. Eu tô aqui, a minha mãe conhece a palavra, um exemplo, né? A minha mãe conhece a palavra, meu pai conhece a palavra, meus irmãos conhecem, não sei quem conhece, mas e o meu vizinho do lado, será que ele conhece? Será que eu avisei ele? Será que eu toquei a trombeta para ele e falei, Jesus está voltando, te alerta? Será que eu toquei a trombeta e falei para ele assim, existe um céu sim, mas existe um inferno? Será que eu fiz isso? Será que lá aquele coleguinha lá no colégio, que eu estou vendo praticar coisas erradas, será que eu estou orando por ele? Será que eu tenho pedido para o Espírito Santo me dar a direção de como conversar com ele? Porque muitas vezes a gente está aqui dentro e a gente começa a ver os irmãos em Cristo vindo, a gente começa a ver, mas não adianta a gente faz o culto para Deus, o culto de adoração é para Deus. Só que não adianta a gente estar dentro de uma igreja se a gente não se preocupar com as almas que estão lá fora. Porque assim como Jesus morreu na cruz por nós, que também somos pecadores, nós somos pecadores arrependidos, mas não somos pecadores, nós pecamos. E pecamos muito. E quem diz a própria que não tem pecado, já está pecando. Que se a gente disser que não tem pecado, a gente já está pecando. Então por que muitas vezes a gente olha para a pessoa assim e diz assim, aquela ali, sabe? Que nem eu, quando eu relatei ali o que o Senhor falou comigo, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu me lembrei dessa menina foi isso, mas ela está em outra situação, talvez ela nem vai querer escutar, ela não vai querer. Na
sedentas pela palavra de Deus, elas só estão esperando aquele momento. Glória! E a gente vai falar de Jesus e o que a gente faz? A gente se retrai, a gente volta para trás e a gente pensa assim, não, mas eu não vou falar, eu tô com vergonha. Ah, mas hoje eu não vou falar porque eu vou precisar sair, eu não tenho como ir lá naquele colega. Ah, mas hoje eu não vou falar porque tem muita gente na volta. Ah, ele vai rir de mim. Só que a gente não sabe o dia de amanhã daquela pessoa. A gente não sabe se aquela pessoa vai ter a oportunidade de ouvir falar novamente de Jesus. E Deus nos deu aquela oportunidade pra gente falar e a gente às vezes volta pra trás e desiste, sabe? Aquela vontade às vezes de falar quando vê a gente diz assim, não, mas hoje não, eu deixo pra amanhã. É a mesma coisa aquelas pessoas que ouvem falar do evangelho e deixam pra amanhã, muitas vezes não têm o amanhã. Porque a gente, uma vez eu ouvi uma pregação e exatamente isso que retratava, que o amanhã ele não existe. Por quê? Porque no momento que o relógio bateu o 00 ali, que seria o nosso, digamos, o amanhã, já é hoje de novo, já é um outro dia. Então amanhã, também a Bíblia fala, o amanhã ele não nos pertence, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, entendeu? O meu espaço. Por quê? Porque a gente não está avisando, a gente não está anunciando da forma correta, a gente não está tocando a trombeta como a gente deveria tocar. E é isso que o Deus fala a Ezequiel na palavra ali, que ele tem que trocar a trombeta. Ele ouviu a palavra, ele comeu da palavra, então ele tem que fazer a vontade de Deus, ele tem que trocar a trombeta, que é avisar o povo. O atalaia, ele tinha esse dever a cumprir, e se ele não cumprisse, que nem eu falei, a vida dele era tirada, e outra coisa, se o povo não ouvisse, o sangue seria retirado das mãos dele. Mas se ele não falasse, o sangue seria cobrado dele. É a mesma coisa, sabe? Eu sei que a palavra hoje para os jovens é meia, mas a palavra é de Deus e foi Deus que colocou no meu coração. Então, algum motivo Deus tem. Né? A palavra, ela é desse jeito assim. Às vezes a gente fica lutando com Deus, né? Ah, mas Senhor, será que é? Será que não é? Mas Deus sabe por que é essa palavra. Então, eu digo para os jovens, para os irmãos que estão aqui, né? Vamos nos fortalecendo, Senhor, vamos comer a palavra, vamos buscar, vamos orar, vamos jejuar e vamos buscar essas almas, vamos sim tocar a trombeta de Deus, parar de ter vergonha. Quando eu falo às vezes para as gurias, quando eu era adolescente, eu falo por mim, eu tinha assim, sabe, eu ia na igreja e tudo assim, mas eu tinha assim vergonha de chegar nos meus amiguinhos e falar alguma coisa de cristão assim, porque às vezes o fato de ter muitos adolescentes na volta ali, às vezes a gente ficava, sabe, retraída assim, mas eu vou falar que vou na igreja, as pessoas vão ficar com vergonha de falar comigo, não vão querer falar comigo, vão me julgar, e eu ficava com aquela coisa assim até um certo tempo, sabe, e aí, agora, sabe, passou um tempo que eu comecei a perceber que eu tinha que mostrar a diferença sim, e que eu tinha que falar de Jesus, porque se eu não falasse para aqueles meus amigos de Jesus, como é que ia ser? O Senhor ia cobrar de mim? Eu tive a oportunidade e não fiz, e muitas vezes é o que a gente faz, às vezes a gente fica, sabe, naquela dúvida. Então daí é essa palavra que eu tenho para vocês. Busquem a Deus, orem, meditem na palavra de Deus, guardem a palavra, porque não adianta nós lermos a palavra, não adianta de nada os irmãos virem aqui, pregarem a palavra e a gente não guardar a palavra no coração. A gente tem que vir para o culto com o objetivo de adorar a Deus, com o objetivo de buscar, com o objetivo de engrandecer o nome do Senhor e sim, buscar a Deus para que o Senhor venha nos usar através da palavra dele. Porque muitas vezes a gente pensa isso, eu tenho o dom só de louvar, mas o Senhor disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, não importa se tu foi chamado para estar aqui em cima ou lá na rua, tu tem que pregar a palavra, o ide tem que ser cumprido, e tem que ser cumprido por todos nós. Jesus não disse assim, metade vai cumprir o ide, metade não, é ide. E nós temos que ter isso em mente, só que para nós ir, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para nós ir não adianta ir de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Nós temos que buscar a Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, ai de mim se eu não pregar. É verdade. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, eu vou pedir para o pastor abrir para nós, por favor. Pastor. Qual? 2 Timóteo, capítulo 2, até o 4. Capítulo 4, perdão, pastor. Do 2 ao 4. 2 Timóteo 2. Não, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Eu falei errado, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Que
que pregues a palavra, instes por tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres as aflições, fazes a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Vocês percebem que no capítulo 4, ali no versículo 2, eu falava sobre pregar a tempo e a fora de tempo. Ou seja, muitas vezes a gente fica esperando o tempo oportuno. Eu vou pregar só se aquela pessoa me der aquela oportunidade naquele momento exato, naquele dia certo, naquela hora tal. E não, às vezes a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando. Quem acompanha a Bíblia, quem acompanha também a mídia, a gente vê as notícias, a gente percebe que o tempo está findando. A igreja está prestes a ser arrebatada, só que só vai subir aqueles que estão preparados. Só que tem um porém. A gente que está preparado, a gente tem que se preocupar, a gente tem que buscar por essas almas que estão aí fora. A própria Bíblia fala que o Senhor não quer que ninguém se perca. Ali mesmo onde a gente se leu em Ezequiel, fala ali o capítulo 11, eu vou ler para vocês. Então lhes orientará dizendo: tão certo como vivo o Senhor, o Deus não tem qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a alegria em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva e se converta. Ou seja, o Senhor ele não tem prazer na morte daquela pessoa que não conhece a Ele, porque Ele sabe o destino daquela pessoa. É que nem a gente vai ler a Bíblia, a gente vai perceber que o inferno ele não foi feito para o ser humano, ele foi feito somente para o diabo e os anjos caídos que se rebelaram contra o Senhor. Porém, certos pregadores, inclusive o pastor Tiago, fala que o ser humano ele vai para lá admitido. Ele quer, tipo assim, ele quer viver uma vida afastado de Deus, mas não chegar no momento que ele vai encontrar a morte, ele não quer o inferno, só que ele viveu uma vida afastada de Deus. E é isso que a gente, enquanto a gente puder, eu tenho certeza que, assim, pelo que a gente vê, às vezes a gente não tem aquela coisa assim, a gente vai conversar com as pessoas, tem pessoas que não vão nos receber, tem pessoas que não vão querer ouvir falar. O próprio profeta Ezequiel, ele teve muitas pessoas que não acreditaram nas profecias dele, muitas pessoas que não ouviram, tanto que aqui no versículo que a gente leu ali vai falar que se o atalaia ele falar e a pessoa não der ouvidos, aí é entre ele, digamos assim, em outras palavras, é entre ele e Deus, né? O sangue vai ser requerido da própria mão dele. Por quê? Porque ele ouviu a mensagem, mas ele não quis a mensagem. Então a gente tem que orar para que o Senhor venha transformar essas vidas. A gente faz essa oração seguida, eu e Yasmin, porque às vezes as pessoas, a gente olha assim, a gente olha os lugares assim, a gente não percebe que há almas sedentas, mas há muitas almas sedentas, e a gente pede que o Senhor venha a fazer com que as pessoas, essas almas sedentas, o Senhor venha enviar pessoas que tenham dispostas a pregar, a falar da palavra de Deus, e é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Buscar a Deus cada dia mais, é essa passagem, essa palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês guardem no coração, de tudo que vocês ouviram, principalmente sejam atalaias, guardem essa palavra no coração, e não é aquele atalaia despercebido, dormindo, sabe, dormindo espiritualmente, não, sejam aquelas pessoas atentas, que olhou ali e disse assim, aquela alma precisa de Jesus, vou lá falar, sabe, independente, mas vai brigar comigo, não vai me ouvir, vai virar as costas para mim, que nem às vezes a gente encontrou pessoas ali para entregar o folhetinho que viraram as costas quando a gente estava falando, mas não importa, o teu papel, a tua missão tu vai cumprir, e Deus se encarrega do resto, é o Espírito Santo quem trabalha, nós não convencemos ninguém, nós não temos o poder de fazer aquela pessoa aceitar ou não, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos antes de sair de casa e dizer, Senhor, me usa porque eu quero ser uma atalaia na tua casa, e eu tenho certeza que Deus não vai fazer menos do que te usar.
Ouviram? Deus vai usar, só que vocês têm que se colocar na brecha, vocês têm que Glória. dobrar o joelho de vocês Aleluia. e buscarem. Que nem a Yasmin, ela tá começando a louvar, ela tá meio tímida ainda, mas ela tá começando a louvar. Só que eu já disse pra ela, pra louvar tem que buscar Deus, tem que orar, tem que jejuar. E ela tá começando a aprender essas coisinhas assim, ela ainda é pequenininha, às vezes a gente olha o tamanho assim, ela tem 10 anos, mas ela já tá com a mente pra aprender que não é só chegar aqui de qualquer forma, mas tem que buscar Deus de verdade. A gente tem que ter essa consciência. Eu deixo essas palavras, eu não sei quem é que vai receber aqui, mas eu deixo essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém?